Mulheres que Mudaram Eras, de Márcia Silva. Continuando no 5º capítulo, hoje vamos falar sobre maternidade, o trabalho mais poderoso do mundo. Em minha opinião, a maternidade é o trabalho mais poderoso do mundo, pois observando as grandes personalidades que marcaram a história, vemos que muitas delas tiveram uma mãe que a influenciou a ser quem elas se tornaram. Portanto, eu dedico este capítulo às mães, naturais e espirituais, que investem em gente pequena para fazer delas grandes líderes. Como mulher, você não deveria sentir-se diminuída ao exercer a maternidade, pois ser mãe é uma missão de extrema importância. Assim como as mulheres que exercem um ministério com crianças na igreja, pois Deus confia os futuros líderes em suas mãos para formá-los desde a infância. Isso é, na verdade, um grande privilégio. Uma mensagem para refletir. Você não deveria sentir-se diminuída ao exercer a maternidade, pois ser mãe é uma missão de extrema importância. Em uma de nossas viagens a Israel, passamos por Dubai e lá tivemos uma guia muito simpática que nos contou que foi para aquela cidade como babá dos filhos do Sheikh, um homem muito rico que governava a cidade. Alguns do grupo ficaram maravilhados ao ouvir isso, afinal, ele é o chefão de tudo naquele lugar. Contudo, nem sempre as pessoas têm essa reação em relação às mães e líderes, que fazem um trabalho muito mais importante: evangelizar e preparar crianças para servirem a Deus. Ao afirmar que a maternidade é o trabalho mais importante que existe, não penso em ser aplaudida pelo mundo, pois não é esse o modelo de mulher moderna. O maior empreendimento das mulheres hoje está fora de casa. 52% das empresas no Brasil são iniciadas por mulheres. As revistas trazem reportagem exaltando cada vez mais a mulher que trabalha fora, como uma que li recentemente, com relatos de histórias de mulheres de sucesso. A matéria mostrava exemplos de mulheres vibrantes, como a presidente da Yahoo, que tirou apenas 2 semanas de licença maternidade e voltou ao trabalho. Na opinião das entrevistadas, a família tem que se adaptar, mas elas não podem desacelerar. A mensagem da mulher moderna é esta: homens e mulheres não precisam assumir papéis predeterminados, como ficar em casa e cuidar dos filhos. A verdade é que essas mulheres estão causando um grande impacto no mundo atual, pois esse é o perfil que as jovens querem imitar. Creio que podemos trabalhar e ser mulheres bem-sucedidas, mas quando o preço a pagar é a maternidade, saímos do padrão de Deus. Maternidade não significa apenas ter filhos, mas investir tempo neles, no cuidado dos primeiros meses, na educação, no relacionamento pessoal, na oração. Os primeiros anos da infância são os mais importantes da vida de uma pessoa, pois as informações que ela recebe determinarão que tipo de adulto ela será. Esse é o tempo de formar a identidade das crianças e transmitir valores morais e espirituais. Alguém terá que fazer isso, e se não for a mãe, eles receberão de outra fonte que talvez não seja tão segura. Você precisa definir onde quer investir a maior parte do seu tempo, trabalhando num negócio para enriquecer seu patrão ou em sua família para formar cidadãos segundo o padrão de Deus. A vida profissional lhe exigirá investimentos, mas a maternidade também. Uma mensagem para refletir. A vida profissional lhe exigirá investimentos, mas a maternidade também. Gosto muito de ler biografias e um dos livros que gostei foi Mães que Mudaram o Mundo, que fala sobre as mães de várias pessoas importantes na história e como elas marcaram a infância de seus filhos, formando neles um caráter cristão e incutindo-lhes o temor de Deus. Na biografia de Martin Luther King, encontramos sua mãe, Alberta King,
Em 1903 a 1974, uma mulher cristã que instilou nele um forte senso de dignidade desde a infância para que ele nunca se sentisse inferior a ninguém, numa época em que a segregação racial era muito forte. Ele, de fato, foi alguém que mudou a história da humanidade na luta contra o racismo. Helena, 332 a 387 d.C., foi mãe do conhecido Santo Agostinho, um homem brilhante que lutou contra falsas doutrinas e ficou conhecido como o pai da igreja. Sua mãe era cristã e seu pai um homem ímpio, mas por causa das orações de sua mãe, Agostinho se converteu a Cristo ainda jovem e se tornou um dos homens mais influentes na história da igreja. Elizabeth Everest, em 1895, um nome desconhecido, mas que influenciou um dos homens mais importantes da história do século XX, Wilson, político britânico que se destacou na Segunda Guerra Mundial por seu empenho na luta contra o nazismo. Ele nasceu numa época em que as crianças de famílias ricas eram entregues a uma babá para serem cuidadas e educadas. Em sua autobiografia, ele escreveu que, embora amasse sua mãe, recebeu maior influência de sua babá, Elizabeth. Foi ela quem o ensinou e disciplinou. Ela costumava lhe contar histórias da Bíblia e o ensinou a orar e memorizar passagens da Bíblia, incutindo nele os princípios da fé cristã. Uma mensagem para refletir. O conhecimento certamente pode gerar competência, mas é o caráter que garante o sucesso. Moron, 1892 a 1981, mãe de Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo. Ela nunca cursou faculdade nem escreveu livro algum, mas sabia de algo que fez toda a diferença na educação dos filhos. Ela sabia orar. Foi ela quem gerou no filho o amor pela Bíblia, pois lhe ensinava até que ela penetrasse em seu coração. A frase, a Bíblia diz, se tornou uma marca registrada de Billy Graham em suas pregações. Ele realizou mais de 400 cruzadas evangelistas em 185 países. Pregou para milhões de pessoas e tornou-se conselheiro de vários presidentes nos Estados Unidos. Como esses homens, muitas pessoas tiveram mães que geraram nelas um coração para Deus desde a infância. Portanto, esta é uma afirmação verdadeira. A maternidade é o trabalho mais poderoso do mundo. Através dela podemos influenciar toda uma nação. São as mães que formam os reis, os líderes, os governantes, aqueles que ocupam cadeiras importantes na sociedade. Sem elas, não teríamos muitos dos líderes que marcaram a história. Os grandes líderes, portanto, não são formados apenas em universidades, cursos de liderança, MBAs ou grandes empresas multinacionais. Eles surgem, primeiramente, nos braços de uma mãe. As instituições dão um bom treinamento, mas não formam o caráter. E o que define um grande líder é o seu caráter, não só sua competência. Conhecimento certamente pode gerar competência, mas é o caráter que garante o sucesso. Eu convido você para refletir sobre este texto e fazer as suas anotações no seu devocional diário. E espero por você no nosso próximo vídeo. Até breve!